Um pouco atrás, pessoal. Olá, eu sou Isabel Cardeal, presidente da Ciclo Marketing. Já há 20 anos desenvolvemos conteúdos para atualização de executivos nas áreas de logística e supply chain. Nesses últimos meses de isolamento social, o canal Supply Chain 360 Graus tem trazido lives e webinars, dando continuidade a esse nosso trabalho. E hoje o nosso bate-papo será sobre a importante Analytics. Então, vamos falar sobre a jornada de Analytics nas empresas, que vem se tornando cada vez mais fundamental em supply chain, trazendo respostas rápidas e acertadas para as pessoas que precisam tomar decisões. E as aplicações mais comuns nos negócios são dos modelos preditivos para a demanda e os prescritivos para a otimização operacional. Mas por onde começar com Analytics? Como entender o nível de maturidade de Analytics em suas empresas e como definir, então, uma melhor estratégia para a evolução disso. Nós convidamos 3 líderes, executivos da área de logística e supply chain do mercado, de diferentes empresas, e um especialista no tema. Primeiramente, eu gostaria, então, de apresentar os nossos convidados aqui. Primeiro, o Carlos Simões, diretor de supply chain e tecnologia da Tereos. O Carlos, a Tereos é uma empresa do agronegócio, de álcool e açúcar, e o pessoal da Tereos já tem utilizado o Analytics já há 4 anos, não é isso, Carlos? Muitíssimo obrigada pela presença aí. Obrigado pelo convite, Isabel. Muito obrigada. O nosso segundo convidado é o Flávio Costa, que é gerente geral de logística e operações da Eldorado, de papel e celulose. Colocar um pano de fundo para o pessoal entender, né, o que é o papel e celulose aí. Flávio, muito obrigada aí pela presença. Imagina, eu que agradeço aí falar um pouquinho desse tema aí que está novo aqui para a gente aqui dentro da nossa operação. Claro. O pessoal da Eldorado, né, Flávio, vocês têm utilizado, já implantado o Analytics há 1 ano, não é isso? Isso, há mais ou menos 1 ano, e a gente vai contar um pouquinho da experiência aí dentro da nossa operação e o que a gente está conseguindo aí de coisa interessante para a nossa produtividade. Claro, obrigada por estar aí dividindo essa sua experiência com a gente aqui. Bom, e o nosso terceiro convidado executivo da área é da Croton, da área de educação, é o Felipe Donato, diretor de Planejamento e Desenvolvimento. Muito obrigada pela presença, Felipe. A Croton, é um segmento diferente do que a gente costuma falar em supply chain, que é a indústria e varejo, mas pelo que nós já conversamos, o benchmark é bastante efetivo e muito interessante, e a Croton já utiliza o Analytics já há 5 anos, né? Então nós vamos ter diferentes empresas com diferentes momentos de utilização e maturidade aí do Analytics, né? E muito obrigada, Felipe, pela presença. Obrigado, Isabel, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser bem legal que a gente tenha a oportunidade de falar um pouco de Analytics na operação de serviços, que é um pouquinho diferente da indústria, de fato. Claro, mas está bem bacana também, o benchmark vai ser efetivo, com certeza. E nós temos, então, obrigada, nós temos, então, como nosso último convidado, que é um especialista na área de Analytics, que é o Luciano Moura, diretor comercial da Unisoma. Muito obrigada, Luciano, aí pela presença. E o Luciano... Boa noite, Isabel. Boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar de um assunto tão urgente quanto a jornada analítica. Perfeito, perfeito. Bom, já aproveitando, Luciana, que eu estou aqui com você, fechando aí o quadro de convidados, eu queria já pedir para que você pudesse, então, fazer a abertura, você como especialista na área, e contar um pouco quais são esses desafios, essas oportunidades que as empresas estão tendo nessa jornada de Analytics, né? Conta um pouco para a gente, faz uma contextualização sobre esse assunto aí para a gente ter um start desse momento, até antes dos nossos cases serem apresentados. Muito obrigada. Legal, Isabel. A jornada analítica ela é uma parte importantíssima desse movimento de transformação digital que se apoia, se utiliza de metodologias de inteligência computacional e de ciência de dados para agilizar análises e para dar suporte a decisões em toda a cadeia de valor. Uhum. Como toda transformação significativa de negócios, ela demanda foco, energia de toda a organização, demanda engajamento da alta direção e de todos os colaboradores, demanda uma nova forma de pensar,
demanda novos paradigmas e a verdade é que não tem como fugir, né? Ela demanda investimentos. Mas o Analytics, de uma forma geral, ele tem uma proposta de valor, uma promessa de entrega que compensa todo esse esforço, né? O Analytics, ele se propõe a mudar o ambiente em que as decisões são tomadas, né? A ideia é deixar, né, de guiá-las de uma maneira empírica, né, baseando-se apenas na experiência e no feeling dos decisores, e passar a decidir com base em dados, podendo justificar as decisões tomadas e as políticas de ação de uma maneira mais quantitativa. É um redirecionamento bastante importante aí, na dinâmica de trabalho dos decisores, que conhecem muito do mercado, conhecem muito do negócio, e que passam o seu tempo manipulando dados, fazendo cálculos complexos, né, tentando aí encontrar panoramas de ação lucrativos para suas empresas, sem ter certeza se aquela é, de fato, a melhor opção, né? A verdade é que a gente vem operando em ambientes de negócios cada vez mais complexos, cada vez mais dinâmicos, né? E muitas vezes, depois desse trabalho todo decisor, as premissas que guiaram o seu trabalho já mudaram, e ele tem que recomeçar todo o trabalho, né? Ao evoluir para o analítico digital, as decisões elas são baseadas em dados e elas têm aí o suporte de um ferramental analítico, né, que tratam a complexidade do processo, que lidam com esse enorme número de variáveis que a gente precisa usar para tomar as nossas decisões e libera tempo para que esse mesmo decisor, repito, que conhece muito do negócio, conhece muito do mercado, possa fazer análises de cenários, que é vamos dizer, é onde ele encontra aí a possibilidade de tomar melhores decisões, né? No momento de inscrição para esse nosso bate-papo, nós fizemos duas perguntas, né? A primeira relacionada à percepção do estágio de maturidade da empresa e a segunda, quais são os próximos passos para melhorar isso, né? Curiosamente, né, de nenhum, ou seja, meu nível a maturidade, o nível em analytics na empresa é 0 até moderado, em que você tem iniciativas departamentais, mas que não estão necessariamente conectados, juntou 70% dos respondentes, né? Então, 70% de quem respondeu essa pesquisa tem a percepção de que em suas companhias a maturidade de analytics ela chega ao moderado, né? Algumas poucas iniciativas isoladas. Isso mostra que a gente tem aí um longo caminho a percorrer nessa jornada, né? Falando da jornada, assim como outras mudanças organizacionais, né, para promovê-la, é preciso que se leve em consideração ações, né, que tratem algumas dimensões, né? Quais são elas? Processos, pessoas e ferramentas, né? Então, é aquela ideia que já vem sendo falado, talvez mais no contexto de transformação digital, né? Ou seja, precisamos de processos mais automáticos, né? Que demandem menos de interações humanas, principalmente naquilo que é bastante repetitivo. Pessoas com cultura de analytics, ou seja, de experimentação, de deixar de executar para analisar, né? E, por fim, um ferramental com base em analytics, com inteligência computacional, que dê suporte a essas decisões. Agora, quando a gente fala especificamente da jornada analítica, surge uma nova dimensão bastante importante, que são os dados. E aí os dados eles precisam ser tratados, né, com um olhar de governança muito sério. E por governança, entenda, eles têm que estar acessíveis, disponíveis e precisam ter a qualidade necessária para suportar as decisões. Você pode ter o melhor algoritmo
possível. Ele não vai contar uma boa história se os seus dados não permitirem, né? Estou vendo aqui que já está batendo o meu tempo. Nessa mesma pesquisa que nós fizemos, né, de entrada aqui, quando os participantes se inscreveram, nós perguntamos quais são os próximos passos, em quais dessas dimensões você precisa investir, né? Curiosamente, olhando a totalidade das respostas, elas estão muito divididas entre 20% e 26%, né? tirando aqueles que responderam que Analytics não é uma prioridade, né? Isso mostra um fato importante, que nessa evolução, nessa trajetória, essas dimensões, elas precisam ser trabalhadas simultaneamente, né? Outro fato que nos chamou a atenção e que bate um pouco com a nossa percepção as empresas que se declararam num nível mais baixo de maturidade responderam: precisamos investir em pessoas, na sua capacitação e na sua cultura em analytics. Subindo um pouquinho para o moderado, passou a ser processos. Então, se já temos pessoas que pensam como analytics, agora a gente precisa transformar os processos, né, para serem aderentes também a essa cultura de analytics. E já no alto, né, e no nível muito alto, o investimento é em dados, em melhorar a qualidade e em ferramentas, né, mostrando que as 4 dimensões precisam ser trabalhadas aí simultaneamente. Bacana. Bom, é interessante também, né, Luciano, colocar que foram em torno de 500 empresas que responderam, então é realmente um cenário, é um número, né, que representativo aí, que dá base esses dados que você está colocando, né? Bom, muitíssimo obrigada pela presença aí, por essas considerações iniciais, e eu queria então já passar para o Carlos, queria começasse aí o nosso questionamento sobre como está a jornada de Analytics em seu negócio, Carlos, e quais são os resultados que vocês atingiram até então. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês aí na Tereoso, o que vocês têm feito lá. Legal, Isabel. Eu tenho 5 minutos só, né? Que é um grande desafio, porque a jornada de Analytics na Tereoso está, antes de mais nada, muito divertida, né? E eu sou entusiasta do assunto, então acho que o desafio de falar em 5 minutos é maior do que o nosso desafio de Analytics, tá? Mas eu vou tentar. Bom, a gente começou em 2016 essa jornada, com a inteligência analítica em otimização de S&OP, né? Então, uma modelagem que busca otimização prescritiva, né? Buscando sempre maximizar a rentabilidade, né? E a gente seguiu nesse processo, só para dar assim, uma visão mais macro do que a gente tem feito, na área agrícola, e aí buscando mais a inteligência analítica que identifica insights ali preditivos de todas as variáveis que determinam, né, a produtividade do canavial, focando em a produção de maior açúcar por hectare ao menor custo possível. Seguimos para a área comercial, também buscando inteligência analítica preditiva, correlacionando todo o histórico de variáveis passadas, tentando se preparar melhor para decisões futuras na área comercial. E temos um projeto bastante avançado de indústria 4.0, que foi desenvolvido em 2019, que agora em 2020 começou a nos dar muitos frutos, né? Então, assim, a nossa jornada ela se divide nesses 4 blocos, então, S&OP, produção agrícola, área comercial e área industrial. Vou falar um pouco aqui do processo de S&OP. A gente começou, então, em 2016 a buscar otimizar, eu diria, de trás para frente na cadeia de suprimento, né? O nosso processo de supply chain é bem complexo, tem 5 passos, basicamente. A gente tem produção de matéria-prima, logística de inbound, matéria-prima, industrialização, logística outbound e mercado e demanda, né? A gente começou pela demanda, fazíamos o S&OP tradicional em Excel, né? Com muito tempo investido e muito conhecimento empírico, extrema dificuldade de calcular
cenários complexos, era sempre simulação e erro, ver o que dá resultado, mexe aqui. Éramos incapazes de correlacionar todas as variáveis de decisão do que vender, quando vender, né? E como ajustar o mix de produção, lembrando que no nosso negócio a gente tem uma flexibilidade entre etanol e açúcar, e dentro do açúcar a gente também pode produzir refinado para o mercado interno ou açúcar bruto para o mercado externo. E o setup é muito rápido, a gente pode fazer esse setup algumas vezes no dia, então o grande desafio era dar agilidade e assertividade a esse processo, né? Então, a gente começou com um projeto de modelar um otimizador em 2016, um projeto de pouco menos de um ano. Só para te dar alguns números, a gente está falando de um sistema hoje que trata 1.300.000 variáveis, tá, na otimização, e respeita 70.000 inputs restritivos ali de todo o processo, né? Trata as restrições e limites ali industriais, de toda a cadeia de distribuição, armazenagem e transporte, e também toda a parte comercial, respeitando contratos, timing de venda, demanda e preço, com todos os custos de industrialização e comercialização, né? E de lá para cá a gente fez outros modelos mais complexos. Mais recentemente a gente ficou super animado com os resultados da inteligência analítica aplicada ao S&OP e resolvemos andar para trás na cadeia, né? Então o módulo 1 ele foi da industrialização até distribuição, e o módulo 2 desse otimizador a gente está tratando toda a parte de logística de matéria-prima, ou seja, colheita e transporte da cana-de-açúcar e abastecimento das unidades. Lembrando que a gente tem 7 unidades relativamente próximas uma das outras, o que nos dá flexibilidade de alocar a matéria-prima para aquela unidade cujo mix de produção gera maior rentabilidade naquele momento, respeitando variáveis agronômicas, logísticas, industriais e comerciais. O modelo ficou um pouco mais complexo, de 1,3 milhão de variáveis. Esse modelo que cuida do inbound da cana-de-açúcar tem 3,2 milhões de variáveis, 600.000 inputs, e leva mais ou menos de 2 a 6 horas para rodar cada cenário, né? Lembrando, um fator super importante é que eles rodam de maneira integrada. Então, hoje a gente é capaz de, dependendo da dinâmica de preços do mercado, você rodar cenários otimizados do S&OP, da demanda até a colheita da cana-de-açúcar. Então, a gente otimiza todo esse processo, e eu não sei como está meu tempo aí, mas você perguntou de resultado, né? Tem 1 minuto, não vai dar, acho que eu vou conseguir bater aqui o meu desafio. Você falou de resultado, né? E é um grande desafio a gente, de fato, ter um business case consistente que a gente possa atribuir resultado aos investimentos em inteligência analítica. Mas eu resolvi aqui trazer uma ordem de grandeza que vai facilitar a nossa conta, né? A gente roda com muita frequência esse otimizador, e esse ano foi um ano bem dinâmico em termos de preço e produtividade. E nesse mês de setembro a gente fez uma rodada importante, né, que busca otimizar a alocação de cana no final da nossa safra. A moagem de cana ela segue até o final de outubro, e com base em algumas mudanças de mercado, a gente teve preços que descolaram em relação a alguns outros itens do nosso portfólio, e a gente botou o otimizador para rodar e encontrar a melhor solução, né? Essa rodada levou mais ou menos umas 6 horas e ela gerou 25 milhões de reais de rentabilidade adicional ao que a gente faria tradicionalmente. Eu fiz uma conta muito rápida aqui, nós estamos falando de 580 mil reais por segundo, tá? Então, eu acho que não preciso dizer que investimento em inteligência analítica e otimização tem um payback que eu chamaria de indiscutível, desde que sejam respeitados tudo aquilo que o Luciano trouxe, né? Pessoas qualificadas, dados confiáveis, calibrações bem feitas e, o mais importante, o engajamento de toda a companhia, né? Tanto da alta liderança quanto o engajamento da operação.
para que todo mundo trabalhe de uma forma alinhada, na correta calibração e uso inteligente da ferramenta para apoiar as decisões de negócio. Então, o que a gente pode dizer é que a gente está muito feliz com os resultados dos investimentos feitos até agora. Que bom, Carlos. Realmente é bastante justificável, né? A utilização, com os números já se falam por si só, né? Flávio, nós estamos aí tudo com bem, ok, Isabel? olá, tudo. Flávio, podemos então entender um pouco do que vocês têm feito, né? Vocês estão Vamos utilizando falar assim. há um ano aí o Analytics, né? E aí, como vocês estão nesse tempo de um ano, já na primeira fase, que acho que vocês acabaram, né, da primeira fase, como você justificou esse investimento do Analytics, né? O Carlos colocou bem aí o investimento dele, não tem nem o que justificar, mas aí na área de papel e celulose, né? E o que é o segmento de vocês, e com esse um ano, explica para a gente um pouquinho dessa jornada de vocês e como se justifica. Bom, Isabel, eu acho bem bacana a gente ter essas experiências, né? O Carlos aí, eu estava brincando aqui, eu quero ser o Carlos quando crescer, né? Porque a gente está bem no comecinho do processo, ele já tem aí um processo realmente bem amadurecido, estruturado no centro do Felipe, a gente vai ouvir ele daqui a pouco, mas a gente ainda é um embriãozinho aqui que a gente está começando a implementar dentro da Eldorado. Bom, todos sabem que a celulose ela é uma matéria-prima para a produção de papel. Então, os nossos grandes clientes são aqueles clientes que produzem o papel para algum fim, seja ele para papel higiênico, seja ele para imprimir e escrever, seja ele para guardanapo, seja ele para um papel especial, uma embalagem que você utiliza lá do supermercado, que tem todo um processo com fundo branco, né? E a nossa matéria-prima ela vem da árvore, né? Que é o eucalipto, que onde a gente planta o eucalipto na região lá de Três Lagoas, onde fica a nossa fábrica. E o nosso desafio, como a parte da logística da celulose, é fazer com que a gente retire essa celulose da linha de produção e entregue no nosso cliente final, onde 90% da nossa produção é exportada. Então, a gente exporta aí praticamente quase 48% para a Ásia, os 15% para a Europa, 20% para os Estados Unidos e o restante aqui na América Latina. Então, a gente tem a obrigação de entregar essa celulose no menor custo possível. A celulose é um commodity, né? E quando a gente fala um pouco de commodity, a gente está falando que o preço do mercado ele é aquele que está... que quem dá o preço é o mercado, né? Então, a gente até está sofrendo um pouco nesse período aí, por mais que a celulose não parou de entregar nessa pandemia, a gente precisou... o preço não evoluiu, o preço não cresceu, então a gente continua com um preço bem assim, nos níveis baixos, né, do que a gente esperava antes da pandemia. E isso reforça muito mais a importância de uma empresa de commodity ser produtiva e efetiva desde a sua produção, da colheita, da industrialização e da logística de entrega dessa celulose. Porque o quanto melhor eu for no meu custo competitivo, entregar naquele prazo, melhor eu vou trazer rentabilidade para a companhia. Então, resumidamente, falando um pouco do nosso negócio, o que trouxe a gente a começar a entrar um pouco mais nessa ideia do Analytics? Eu acho que o primeiro passo foi, eu estou realmente conquistando aquele R$1, aquele centavo necessário para eu poder fazer a entrega? Será que eu estou 100% realmente com um custo melhor do que eu estou entregando? Será que eu não tenho uma possibilidade de fazer isso melhor do que eu estou fazendo? Então, esses são os desafios e os questionamentos que a gente fazia. E como que eu sei as respostas? Então, uma das ferramentas e realmente que está nos trazendo uma possibilidade de ter diversos cenários e entender e falar, olha, se você fizer dessa maneira, você pode ter R$1 por tonelada de custo na mesa, ou você pode ter 10 centavos, ou você pode ter uma rentabilidade melhor, foi a gente começar a entrar um pouco nas ferramentas do Analytics. Mas, claro, inicialmente, eu acho que a gente tem que ter uma cultura Analytics, eu acho que esse a gente ainda está desenvolvendo essa cultura,
porque a cultura ela não é só para quem nós aqui que vamos fazer a ferramenta ou vamos identificar os cenários, mas a cultura também é para o nosso time comercial. Então, a gente está implementando hoje isso na parte comercial, né, na parte de entregas juntamente com os clientes, e eu acho que o grande desafio está assim, a gente identificou uma possibilidade para o comercial dele fazer uma entrega com uma rentabilidade melhor daquele produto. E aí é lógico, você vai ter que entender, tá bom, mas nem sempre a melhor rentabilidade é a estratégia do comercial para entregar ou atender aquele cliente. Mas a gente tem que estar aqui sempre mostrando que existe uma possibilidade melhor da gente entregar no melhor custo e ter uma rentabilidade melhor para a companhia. Então, a gente iniciou todo o nosso processo dentro do S&OP aí, que a gente trata na parte comercial, e a gente começou para aculturar toda essa equipe, principalmente que fica no exterior, que são os escritórios no exterior, onde a gente começou a transformar, primeiro, o Excel, que é o que a gente utilizava para as nossas reuniões e para fazer as nossas estruturas, a gente começou a utilizar um sistema. Então, a gente tem uma ferramenta hoje que todos os escritórios eles acessam, preenchem, e quando eles fazem um preenchimento disso, eles já conseguem, no momento que eles vão colocando o cliente, o volume, eles já conseguem olhar online, automaticamente, o valor do retorno daquela venda que ele está fazendo. Eu acho que esse foi um primeiro ponto que é bacana porque ele está enxergando, ele está vendo lá que realmente, poxa, se eu vender mais aqui, menos aqui, já está me dando um cenário não muito bom. Ou estou dando um cenário maior, vou tentar botar um pouco de volume aqui. Então, eu acho que o primeiro passo nosso foi levar para quem vai estar na ponta, assim, olha, a gente está te dando uma ferramenta para que você consiga trazer uma rentabilidade maior para a companhia. E a gente começa nesse processo. A segunda parte, a gente traz todas essas informações para um otimizador. Esse otimizador, ele vai agregar... Então, já teve um primeiro filtro no pessoal do escritório, depois a gente faz um segundo filtro dentro da nossa operação. Aí tem um time aí nosso aí, da Thaisa, da Patrícia, o Alessandro, conduzido aí pelo Maurício, aí, que fazem todos esses estudos de cenários, e aí a gente sim vai para uma reunião estratégica para definir realmente quais os caminhos que nós vamos seguir. Eu acho que deu 5 minutos, né, Isabel? Tem mais tempo aí. Carlos, você tinha razão, o grande desafio. É o grande desafio, né? Pois é bem interessante, porque a gente fala, né, 1 hora, às vezes, né, sobre o case, e fala assim, gente, agora o difícil é fazer isso em 5 minutos, realmente, Flávio. Mas nós temos uma pergunta depois no final, dinâmica, todos eles falem, depois, aí você complementa, talvez, que o participante assim, que vai entrar ao vivo, né? Quer fechar? Pode fechar, fica tranquilo. Só para fechar o assunto, aí a gente acaba, a gente faz uma última reunião depois de ter toda essa abrangência, que é o S&OP, e eu acho que o desafio depois é tentar mostrar para a área comercial o seguinte, olha, a gente combinou isso, você realizou isso, e como você realizou diferente, a empresa deixou de ganhar esse valor. Aí sim aí o bicho pega na reunião. Então, mas a gente tem que começar a formar a cultura. A gente trabalha com commodity, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Nessa pandemia, a gente continua a trabalhar. A gente precisa tentar trabalhar com melhor rentabilidade dentro do processo. Bacana, obrigada, Flávio. Vai ficar divertido, como o Carlos disse, daqui a pouco. Depende do tempo, né? Então, quando chegar lá nos 4 junto com o Carlos também, chega nessa, né, vai ficar divertido. Bom, Felipe, eu queria então que você pudesse então colocar qual é a jornada de analytics que está acontecendo lá na Kroton, né? Vocês já utilizam analytics há 5 anos e entender aí como que vocês tratam a complexidade dos dados para o planejamento realmente mais assertivo possível, né? E acertado. Legal, Isabel. Bom, a Kroton, para quem não conhece, é uma empresa de ensino superior, faz parte do grupo Cogna, que é um dos maiores grupos de educação do mundo, trabalha desde a educação básica até o ensino superior, passando por prestação de serviços B2B para outras instituições de ensino. Na Kroton, a gente trabalha basicamente em 2 grandes modelos, um modelo mais focado no ensino à distância, em que a gente trabalha com parceiros, no modelo próximo ao modelo de franquia,
e a gente trabalha também no modelo de unidades próprias. Nas unidades próprias, nós temos grandes marcas, como a marca Anhanguera, Pitágoras, Unic, Unidep, algumas marcas nacionais, outras marcas mais regionais. Então, eu acho que é um caso um pouco diferente dos casos que foram relatados. Nós não temos um produto, nós somos prestadores de serviços. Então, a gente presta serviço educacional, serviço de graduação, e a gente tem uma cadeia de prestação de serviço, que é uma cadeia também bastante complexa, tem ali uma série de particularidades. A cadeia basicamente inicia na captação do aluno. A cada semestre a gente faz ali um grande esforço de captação do aluno, para que o aluno inicie a sua jornada acadêmica, e ao longo do tempo, dependendo do curso, ele vai progredindo. Então, temos cursos lá de 5 anos, 4 anos, direito, engenharia. Acho que todo mundo aqui foi aluno de ensino superior algum dia e conhece bem como que é essa dinâmica. E para a gente otimizar os nossos resultados, a gente usa muito Analytics em diversas etapas dessa cadeia, desde da etapa de captação, para a gente conseguir realmente identificar aquele potencial aluno que tem mais probabilidade de se matricular, e uma vez matriculado tem mais probabilidade de continuar conosco, até o fim da cadeia, lá na etapa de cobrança dos alunos que eventualmente evadiram, se formaram, estão inadimplentes, que a gente também precisa ter ali uma inteligência. A etapa que eu vou falar aqui, que é onde a gente tem usado Analytics já há 5 anos e usado diversas ferramentas, é o planejamento da nossa operação acadêmica. Basicamente, todo o início do semestre, na operação presencial, então a gente tem 2 modalidades, a modalidade de ensino à distância e a modalidade presencial. No início de todo o semestre, a gente precisa planejar que disciplinas a gente vai ofertar em cada modalidade, em cada turno. Então, pensando numa unidade, numa faculdade específica, eu tenho lá o volume de alunos, esses alunos estão espalhados em diversas etapas, nos diversos cursos, e cada aluno tem uma demanda de disciplinas a cursar. E eu preciso definir qual o melhor conjunto de disciplinas para atender esses alunos. E essa é uma decisão super importante, porque o maior custo da Croton é o custo de professor, é o custo de carga horária docente. Então, a gente precisa ser muito assertivo nessa definição das disciplinas, porque isso driva muito a nossa rentabilidade. E para fazer essa decisão, a gente usa aqui basicamente 2 grandes modelos, um modelo mais preditivo e um modelo de otimização. A gente faz a etapa de planejamento com alguma antecedência ao início do semestre, porque tem uma série de questões operacionais que precisam ser endereçadas. Como a gente ainda não sabe que alunos vão evadir ou progredir nas disciplinas, vão ser aprovados, e quais alunos vão ser reprovados ou vão eventualmente evadir, a gente usa um modelo preditivo, baseado em diversas informações, nível de engajamento financeiro do aluno, nível de engajamento acadêmico do aluno, para prever quais alunos vão se matricular no próximo semestre. Então, essa é a etapa inicial desse processo de definição das disciplinas. E aí, uma vez tendo esse conjunto de alunos, a gente usa um motor de otimização, que é um motor que a gente já vem evoluindo nos últimos 5 anos, assim, ele trouxe grandes ganhos para a empresa e continua trazendo. A gente evolui esse motor a cada semestre, em que basicamente a gente entende a demanda individual de cada aluno e a gente determina as disciplinas considerando uma série de restrições. Imagina que num curso típico, uma engenharia, eu tenho lá diversas restrições. Eu tenho restrições de pré-requisitos entre disciplinas, eu preciso cursar cálculo 1 antes de cálculo 2. Eu tenho restrições de fixação, eu preciso cursar o estágio entre o 8º e o 9º semestre. Eu tenho restrições físicas, a unidade ela tem lá uma determinada configuração, tem um número de salas de aulas que precisam ser respeitados. Eu tenho que respeitar a disponibilidade dos docentes. Então, cada docente tem lá uma capacidade para ministrar um determinado número de disciplinas e tem uma disponibilidade nos dias da semana, que eu preciso respeitar. Eu tenho que respeitar a disponibilidade de laboratórios, porque as aulas práticas também acabam sendo uma restrição. Então, considerando toda a demanda que vem dos alunos e toda essa restrição, a gente roda um modelo matemático em que eu tenho ali como resultado um conjunto de disciplinas que atende os meus alunos, ou seja, ele atende a demanda dos meus alunos, atende todos os pré-requisitos acadêmicos e otimiza essa relação aluno-professor. Ele minimiza a carga horária de forma que eu consiga atender os meus alunos com o menor custo possível. Então, tem essa parte que é super importante do modelo de otimização. Mas, além do modelo de otimização,
eu tenho uma outra parte que também é super relevante, que não está necessariamente ligada à modelagem em si, mas está ligada aos processos e às pessoas. A execução desse plano, ela também é uma execução complexa. Penso que a gente está falando aqui de uma empresa que tem quase 300 mil alunos presenciais, mais de 170 unidades, diversos cursos, milhares de disciplinas, turno noturno, integral, matutino. Então, tem uma complexidade bastante grande de operacionalização na ponta. E a gente gasta muita energia também na validação desse plano e no envolvimento das pessoas. Então, tem um processo bastante rigoroso de compartilhar com as unidades, com os coordenadores de cursos, toda essa sugestão que vem do otimizador, para que eles se apropriem dessa solução e garantam a execução. E eles têm um trabalho super importante, porque no final do dia é eles que vão engajar os professores, eles que vão fazer as contratações, se eventualmente houver uma necessidade de demissão, eles que vão fazer as demissões, então eles precisam realmente ser donos desse processo. Então, assim, resumindo a história, a gente tem aqui um processo bastante complexo, a gente usa muito o Analytics, tanto do preditivo quanto na otimização, mas também o processo passa muito por pessoas, por processos e pela amarração entre as diversas áreas, para garantir que estão todos comprados, todos alinhados com a execução desse plano. Bom, Isabel, era mais ou menos esse o panorama geral do processo que a gente tem de Analytics na Kroton. A gente vem evoluindo muito esse processo ao longo dos últimos anos e o uso de ferramentas sofisticadas de modelagem, de solver, de pesquisa operacional tem sido fundamental para a gente conseguir entregar os resultados que a gente vem entregando na gestão da carga horária docente, que é o custo mais relevante da empresa. Nossa. São variáveis muito complexas, né, realmente, para esse planejamento todo, esse cuidado, e o que mais impressiona assim, é o indivíduo, né, vocês conseguem ter informação do indivíduo, tratar isso e ter o plano total, né, e o número não é pequeno, né, a gente estava falando de 300 mil de presenciais, mais os que tem do EAD, enfim, tudo isso que vocês têm para analisar, e eu acho que é muito próximo, assim, em termos de benchmarking, né, o Luciano também, depois, se quiser colocar isso, acho que é bem claro. Então, você vê que essas diferentes maturidades que existem, o Carlos colocando, né, como se justifica o Analytics, que hoje acho que talvez as fases que já estão e como vai ficar mais complexo ainda, né, toda essa evolução, porque não para, né, a evolução do Analytics. O Flávio aí, entendendo o quão isso está sendo importante, né, já até colocou lá a torre de controle lá do que está sendo planejado, está fazendo as coisas acontecerem lá. Bom, e agora a gente tem um trabalho, eu queria agradecer a experiência de vocês, realmente é bastante interessante essa trajetória de vocês, essa jornada do Analytics em diferentes momentos, é mais que justificável. Eu até estava brincando com o Luciano, eu não sei como as empresas conseguem ainda ficar sem, né, porque é incrível o que realmente ajuda e pode estar nesse momento, principalmente de pandemia, de volatilidade com relação às informações, você tem então um norte, né, o dado que se transforma em informação que pode te dar tomada de decisões. Bom, nós estamos aqui então com uma dinâmica também de, continuando, que nós temos convidados que são executivos, que vivenciam também esses desafios e que estão aqui para questionar os nossos convidados hoje. Então, primeiramente, nós estamos aqui com o Célio Reis, que é Head of Customer Service da área de Customer, que aí é bastante cobrado, né, Célio, e da PepsiCo, e que vai fazer a pergunta aí para o Carlos da Tereos. Vamos lá. Bom, Carlos, primeiro, parabéns pela apresentação, fantástico. Acho que só pelo valor que você falou ali no final já responde qualquer dúvida se vale a pena ou se não vale, se essa é uma jornada única, né? É uma jornada que não tem volta. E aí me chamou a atenção dois momentos, né? Eu estou num passo atrás de você, então a gente está num momento de implementação, de escolha de tecnologia, mas tem uma grande dúvida pós-implementação, né? Acho que essa é a grande dúvida do momento, né? Acho que quando vem esse monte de tecnologia, esse monte de informação, qual o papel das pessoas, né? E qual o papel das pessoas pós-implementação? Então, eu já vi vários business cases por aí de reduzindo muita gente e vi que esse foi um erro, porque o caminho deveria ter sido capacitar essas pessoas, porque tem um conhecimento ali embutido que a tecnologia sozinha não consegue trazer, não consegue resolver.
Então, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua experiência, de qual foi o papel das pessoas pós-implementação e como que elas tiveram que se reinventar para trabalhar com muito mais informação e com muito mais qualidade. Não, legal, Célio, obrigado pela pergunta. Eu acho que o papel das pessoas, apesar de você ter perguntado após a implementação, assim, a Isabel levantou um ponto que é incrível como algumas empresas não estão seguindo nessa jornada, ou, na verdade, assim, não é simples, né? Você precisa ter um alinhamento organizacional muito grande, tá? É fácil perder esse investimento. É fácil deixar esse investimento ir embora com bons sistemas que são implantados em ambientes não maduros ou não alinhados, né? E quando você fala de alinhamento organizacional e cultura organizacional, você está falando de pessoas, né? Sejam pessoas na alta liderança que precisam patrocinar genuinamente essa mudança, sejam pessoas nas operações, né, em toda a periferia da sua central de analytics, que precisam dar suas contribuições e serem engajadas nesse processo, senão vão ser fatores de resistências natural que podem levar a coisa a não funcionar, e pessoas da própria organização de analytics, que vão conduzir a implantação de um projeto, que precisam, de fato, ter skills, talvez, diferentes dos skills de quem pilota uma planilha, tá certo? É diferente, não é simples, não basta você trazer para a sua organização uma empresa competente em desenvolvimento de soluções de inteligência analítica, sem ter pessoas capazes de criticar, de absorver conhecimento e de engajar a organização numa jornada totalmente diferente da maneira como as coisas funcionavam até então. Então, as pessoas são chave em todos os building blocks de qualquer projeto de transformação digital construído em cima de analytics. E o depois, eu acho que é muito mais resultado de tudo que se constrói antes, tá? Porque se você consegue antes, né, mobilizar pessoas transversalmente na companhia e verticalmente, né, alta liderança, até a tolerância, a curva de aprendizado, ela é muito mais alta, né? Porque estão todos engajados, há um reconhecimento claro da necessidade de calibração de modelos, e quando as pessoas estão imbuídas de fazer esse algo maior, eu acho que o depois é bem mais suave. Eu diria que o depois é muito mais manutenção de todo o esforço que normalmente é muito grande, de engajamento, de construção, de mobilização, de calibração e de uma certa paciência no amadurecimento dos modelos, porque depois é natural você ter processos já mais ajustados, pessoas que, vou até usar um termo talvez curioso, mas pessoas que desconfiam menos das propostas dos modelos que às vezes são contraintuitivas. É muito curioso como nas primeiras rodadas os especialistas empíricos, né, olham e falam, não, mas não é possível. Tem alguma coisa errada, ele deveria estar vendendo etanol nesse momento. Mas há uma restrição logística ou produção que, no passado, as pessoas não tinham capacidade de identificar e que viravam crise lá na frente, a hora que a coisa começava a acontecer, que agora a gente se antecipa. E é super legal ver como é que as respostas consistentes a essas perguntas, elas vão conquistando a confiança necessária para tornar esse processo cada vez mais suave. E é uma experiência super legal, e eu acho que pessoas, sinceramente, é o fator número 1 de sucesso dessa jornada, cara. Bacana. Respondido aí, Célio? Respondido, ficou muito claro. Obrigado e parabéns novamente, eu que agradeço, Legal. eu agradeço a sua presença, viu? Obrigado, Célio. Obrigada, Carlos. Então, eu queria, então, chamar o nosso próximo convidado, que é o Renato Júnior, da Danone, que vai fazer a pergunta ao Flávio, da Eldorado. Obrigada, Renato, pela presença aí. Deixo contigo aí o questionamento. Eu que agradeço, é um prazer participar. Primeiro, parabéns, Flávio, pelo projeto. Acho que um ano ainda é super recente. Imagino o desafio que você deve ter enfrentado, mas
se eu não estiver equivocado na conta que eu fiz, aí esse R$1 seu por tonelada, por quase 2 milhões, um pouco mais aí que vocês vão chegar, quanto que representa né, para o negócio. Mas eu queria, um pouco na linha, né, do que o Carlos comentou, eu queria saber quais foram os desafios, principalmente na gestão da mudança com as pessoas. Acho que na área comercial é natural o cara sair do Excel e né, passar para a ferramenta, para colocar os dados, mas acho que você, né, comentou um pouco a sua dificuldade a não aderência, né, ao que o seu otimizador sugeriu. Então, como vocês estão lidando com isso e como vocês planejam reaproveitar esse tipo de informação? Por saber, cara, aquele número que eu não aproveitei, que de fato a recomendação era aquela, como vocês estão fazendo para retroalimentar, para que as pessoas passem a aderirem mais a Analytics? Bom, Renato, deixa eu falar um pouco. É um ano realmente recente, até porque a companhia ela começou a operação em 2013, né? Então a gente também é uma empresa nova também, né? Mas respondendo aí a sua pergunta, hoje o que nós estamos fazendo, né? A gente vem com um cenário que a área comercial coloca, aí a gente elabora o cenário que a ferramenta nos propõe, e normalmente existe um terceiro cenário que é ou alguma coisa da ferramenta, alguma coisa do comercial, às vezes até gera um terceiro cenário, dependendo da reunião que nós temos no S&OP. O ponto a gente está iniciando, primeiro, para implementar a cultura. Eu acho que, primeiro, todos que estão participando desse processo, estão participando dessas reuniões, e estão começando a entender que o R$1, que é a conta que você fez, é exatamente essa. Pô, R$1 não é nada, não, são 2 milhões no ano aí, né? E dependendo quando você fala em dólar, então, a gente está falando aí superior a 5 milhões, $1, né? Então, o que a gente tá fazendo? Acho que o primeiro foco agora é tentar implementar a cultura. É ele entender realmente que a gente não está contra, que a gente não quer fazer nada de diferente do que ele está acostumado. Eu acho que o conhecimento empírico que o Carlos falou, normalmente é o que mais acontece. Poxa, não, mas pela minha experiência é essa. Pô, legal, então vamos tentar captar essa experiência e colocar isso dentro da ferramenta para na próxima vez a gente conseguir absorver essa experiência que você está colocando. Então a gente está muito mais num plano de aceitação, de falar, olha, tá bom, você quer ir nesse caminho? Então você está indo nesse caminho, você saiba que a gente está deixando aqui na mesa tantos R$1.000 ou tantos $1.000. E depois, quando executa o mês, a gente tem que chegar num feedback para ele e falar, olha, lembra que a gente tinha proposto X, você propôs X menos 1? Então, você entregou X menos 3. E aí, o que aconteceu? Vamos tentar entender o porquê que aconteceu isso, qual que foi o cenário. E a partir do momento que você tem também o patrocínio da diretoria executiva, do CEO da companhia, eu acho que assim é mais uma pessoa olhando e mais uma pessoa que está apoiando e falando, puxa, o que você pode fazer de diferente de, em vez de entregar X menos 3, você tentar entregar X ou X menos 1? Porque tudo bem, você entregou menos 6. Se você tivesse entregue o X menos 2, pô, já é uma rentabilidade para a companhia. Então, acho que a gente está nesse processo ainda das pessoas entenderem que realmente elas podem fazer, numa decisão delas, a diferença e trazer uma rentabilidade para a companhia. Então, esse é o ponto que a gente está fazendo. E as informações que a gente vai tendo, a gente vai guardando para poder fazer o comparativo e mostrar, olha, lembra, ó, a gente tinha a possibilidade de chegar nesse número aqui. Para a gente não perder, a gente não pode perder a referência. Eu acho que esse é o ponto, Renato. A gente tem que usar a ferramenta para ter aquela referência, para a gente não ficar muito longe dela. Eu acho que esse é o ponto importante que a gente está tentando conduzir aí nesse aculturamento aí. Legal, meu, obrigado, ficou super claro e parabéns. Valeu. Isabel, tá no mudo. Que bom você alertou. Obrigada, Flávio. Obrigada, Flávio. Obrigada, Renato, pela presença. Estamos aqui com o Arnaldo Júnior da Vivo, né? Que o Arnaldo ele é gerente sênior de supply chain
na Vivo, e ele vai fazer o questionamento para o Felipe Donato, que também é dos setores daí de serviços. Acho que é interessante ver o que vocês têm sentido aí dos analytics. Por favor, Arnaldo, deixo contigo aí o questionamento. Tá bom, obrigado, Isabel. Primeiramente, boa noite, aí agradeço a todos aí pela oportunidade aí da participação. Felipe, eu achei super interessante assim o seu case, imaginando essa questão dessa jornada do Analytics na questão educacional. Eu achei super interessante pensar na cadeia e em como que isso tudo é estruturado. E eu fiquei pensando aqui o seguinte, eu gostaria que você comentasse para a gente qual que foi o fator, eu não diria qual foi, qual é, né? Porque quando a gente implementa Analytics nas empresas, esse processo ele é contínuo no sentido de inovação, renovação, porque a massa de dados cresce, as prioridades mudam, os negócios são muito dinâmicos. Então, eu não diria nem qual foi, mas qual que você considera o fator mais relevante para o sucesso do Analytics aí na Croton? E qual que foi o maior benefício agregado aí nesse processo todo? Porque eu imagino que teve um processo de change management muito grande também, são várias empresas, né? Unidades de negócio, pelo que eu entendi, a Anguera, grupos diferentes. Então, eu imagino que organizar tudo isso, aculturar tudo isso, ela preparar um data lake, alguma solução de machine learning, talvez para ajudar em todo esse processo, tenha sido também um desafio assim muito grande. Então, queria que você comentasse, dividisse um pouco com a gente isso. Obrigado. Legal, Arnaldo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma excelente pergunta. É uma pergunta difícil de responder. Difícil apontar um único fator como o grande fator de sucesso para essa jornada de analytics que a gente vem empreendendo aí já há algum tempo. Tem alguns fatores que eu considero fundamentais, vários deles foram inclusive citados pelos outros participantes aqui do fórum, pelo próprio Luciano na introdução que ele fez. Eu vou citar alguns aqui, não necessariamente vou ser exaustivo, mas tem alguns fatores que eu acho que são absolutamente fundamentais. Um fator de sucesso, e que a gente vem investindo bastante já há algum tempo, é a qualidade dos dados. A gente trabalha com massas de dados enormes, são muitos alunos, são muitas disciplinas, são muitas restrições, e a gente tem alunos, por exemplo, tem alunos de transferência externa que começaram a faculdade numa instituição e acabaram se transferindo para uma instituição da Croton, então eles vêm com um histórico que é diferente do histórico dos nossos cursos, a gente precisa fazer uma adaptação. Então, tem uma série de complexidades ali na qualidade das informações nos dados que a gente precisa realmente tratar para que a gente tenha precisão, porque se eu não trato o dado corretamente, se o dado não entra corretamente, depois eu vou ter um problema no momento que eu vou confirmar a grade horária do aluno no início do semestre, o aluno não vai reconhecer aquelas disciplinas que estão na grade, isso nos gera um problema operacional gigantesco. Então, a gente tem ali uma atenção super especial sobre os dados que são input para o nosso processo de otimização. Um outro fator super relevante que você mesmo até citou no seu questionamento é o change. O change é um fator que a gente também não minimiza, ele é super relevante, principalmente nos primeiros anos em que a gente passou a adotar esse modelo de otimização. Imagina que, numa situação tradicional, eu tenho um curso de administração, um curso de contábeis, cada curso tem suas turmas, suas disciplinas, e os alunos seguem uma progressão ali, sempre estudando juntos nas disciplinas de cada curso. No momento que eu passo a adotar uma otimização, isso deixa de ser uma verdade absoluta. Eu posso instalar alunos da contabilidade com alunos da administração, com alunos da engenharia, de forma que eu otimize a oferta de disciplinas, que eu tenha mais alunos numa sala de aula e otimize a relação alunos-professor, que é o que a gente está buscando. E esse processo é um processo de mudança cultural, não só para os alunos, mas também para os professores, para os coordenadores, para os diretores de unidade. Então, tem um processo bastante grande de realmente comunicar às pessoas, mostrar os benefícios desse novo processo, benefícios não só financeiros, que são um grande motivador, mas também benefícios acadêmicos, benefícios de relacionamento, benefícios de troca de experiência entre os alunos. Então, a gente sempre busca enxergar todos os ângulos
para garantir que a gente está fazendo esse change, e esse change é um change constante. Como esse processo é muito evolutivo, a empresa é dinâmica, os contextos são dinâmicos, a gente também está sempre evoluindo as nossas ferramentas e está sempre muito preocupado em fazer uma comunicação assertiva, em levar os benefícios para as pontas, para garantir que eles realmente comprem e se sintam donos do processo. Então, change é, de fato, um fator fundamental para o sucesso do nosso processo aqui de Analytics. Um outro fator que eu acho que é fundamental são as pessoas que fazem esse processo, as pessoas e a colaboração entre as diferentes áreas. O processo de Analytics é um processo que ele é multidisciplinar. Eu tenho lá o time de planejamento, que é o time que eu coordeno, que faz toda essa parte de seleção das disciplinas, mas eu tenho também o time acadêmico, que é o time que está definindo as grades dos alunos, a matriz curricular de cada um dos cursos. Eu tenho o time de execução, eu tenho o time de TI. A gente precisa, de fato, ter o time financeiro. A gente precisa, de fato, ter essa conexão entre todos esses times, garantir que os times estão todos mirando no mesmo alvo, estão colaborando para que a gente possa evoluir, e não só evoluir a ferramenta, mas também executar com excelência a cada semestre. Então, a execução, ela é crucial. Os nossos ciclos, eles são ciclos, apesar do semestre, o ciclo de aula ser semestral, o ciclo de planejamento é um ciclo curto, porque eu tenho lá todo o ciclo de captação, o ciclo de rematrícula, eu tenho todo o ciclo de disponibilização e confirmação da grade horária para o aluno, então tem uma série de complexidades, e o ciclo de planejamento em si é um ciclo que não é tão longo, a gente está sempre mudando, a gente está lançando novos cursos, tem cursos que estão maturando, então a gente precisa ter muito engajamento das pessoas para que a gente tenha excelência na execução. E, por fim, até para não me alongar muito mais, tem um outro fator que eu acho que é absolutamente fundamental, que é a qualidade de modelagem. As modelagens são complexas, a sofisticação ela é crescente ano contra ano, e a gente vem crescendo muito na sofisticação das nossas modelagens. A gente, cada ano que passa, agrega mais elementos, mais restrições, diferentes objetivos, diferentes capacidades de simulação. Num cenário eu posso querer priorizar um objetivo, no outro cenário eu posso querer priorizar outro objetivo, e a qualidade da modelagem ela é fundamental para que a gente tenha realmente um motor ali que traga os melhores resultados e que seja flexível o suficiente para que a gente possa fazer essa discussão em conjunto, envolvendo todas as áreas, aumentando, diminuindo a prioridade das restrições e dos objetivos e simulando os diferentes cenários. Então, modelagem também, nesse processo em particular, acaba sendo muito crítico para que a gente tenha os benefícios do Analytics, tanto benefícios na qualidade da entrega para o nosso cliente, que é o aluno, quanto benefícios financeiros. Legal, Felipe, muito bacana, viu? Parabéns aí pelo projeto, Legal. Muito legal mesmo essa experiência. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Felipe. Respondeu, Arnaldo, tá tudo certo? Sim, tá tudo certo, muito bem respondido. Então tá ótimo. Obrigada, viu, Arnaldo, pela presença e pela colaboração. Obrigada, Felipe. Então, a última pergunta que nós temos aqui com o Rodrigo Dutra, que é da Bayer, e o Rodrigo é o Regional Supply Manager da Bayer, da área de agro da Bayer, e a pergunta é para o Luciano Moura, da Unisoma. Obrigada pela presença, Rodrigo. Deixo contigo. Obrigado aí pela oportunidade. Primeiro, Luciano, parabéns aí pela apresentação inicial. Queria que você trouxesse, com a explicação que você deu inicialmente sobre a jornada analítica, né, os pilares, né, principalmente pessoas, processos, ferramentas e dados, como é que você enxerga os desafios das organizações nesse caminho de transformação digital, pensando também no foco principal que já foi comentado em pessoas, como é que a gente engaja as pessoas numa cultura, num mindset de experimentação para usar mais e mais o Analytics, saindo do preditivo e indo para o prescritivo. Legal, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar algo parecido com o que o Felipe falou, né? O mundo tem melhores perguntas do que respostas, porque você está tocando aí num ponto que realmente é bastante crítico, né? Eu trabalhei bastante, tá, com implementação de modelos de otimização, modelos preditivos, e é curioso que tem dois efeitos, né? E exatamente nessa ordem. O primeiro efeito é o da resistência, né?
Então, a gente fala muito de comportamento analítico e comportamento operacional, né? Então, o decisor está muito acostumado, né, a trabalhar as variáveis, a tentar fazer as combinações, tentar chegar ali num plano de ação empiricamente, ele confia muito na experiência, e quando chega uma ferramenta, né, que o ajuda a tomar, e a verdade é essa, né, que o ajuda a tomar essa decisão baseado em dados, mas com uma capacidade maior de combinar, né, essas variáveis, a verdade é essa, né, a máquina, isso ela faz bem, né, a máquina e a ferramenta analítica têm uma capacidade de linkar muito mais variáveis do que o cérebro humano, por mais inteligente que sejamos, né. O primeiro efeito é a resistência, né. De uma forma que a gente percebeu, né, para, enfim, começar a introduzir a aceitação, né, dos resultados sugeridos por um otimizador, por exemplo, primeiro, começar com cenários mais simples, né, sob controle, mostrando que a resposta ela faz sentido, para depois partir para o cenário real. Quando você chega no cenário real, os otimizadores, principalmente, começam a trazer soluções contraintuitivas. Bom, na verdade, você coloca um otimizador em operação para que ele traga soluções diferentes daquelas que são encontradas no empírico. E aí uma maneira de você trazer a pessoa é você fazer múltiplos cenários, alguns que reproduzem aquilo que ele acha que é o correto, que ele está acostumado, que está dentro da zona do conforto, né? E a outra com o otimizador. O otimizador ele tem essa função prescritiva de sugerir uma solução, mas ele também tem ele também é um ambiente analítico, em que você pode comparar cenários, né, e de forma quantitativa entender qual é o impacto da solução empírica tradicional e da nova solução sugerida pelo otimizador. Então, é assim que se vence resistência, né? Depois vem o entusiasmo, né? E esse é mais perigoso do que a resistência. E o entusiasmo muitas vezes você está trabalhando em decisões em nível tático, né? Olhando multiplanta, olhando para um horizonte que vai dar suporte à orçamentação ou à S&OP, e como ali começa a trazer resultados significativos, aí como os outros participantes mostraram, aí você quer, né, o usuário quer encaixar tudo na ferramenta, né? É a euforia. A euforia é um risco maior do que a resistência, né? Porque você pode tentar trabalhar com tantos dados ou precisar de tantos dados para chegar numa resposta, dados esses que você pode não conseguir nem fornecer, né? Ou que não tenham a qualidade necessária. Por isso que a gente fala muito de comportamento e a gente tenta incentivar muito isso, né, no mercado. O comportamento operacional eu encontro uma solução, né, seja preditiva, seja prescritiva, que questiona o meu conhecimento, né, que questiona aquilo que eu estou acostumado, eu levanto uma bandeirinha vermelha e falo, olha, isso aqui está errado. Isso aqui está errado porque não é o número que eu espero. O comportamento analítico, e aí tem a ver com capacitação, mas também com perfil, quando, na mesma situação, o usuário com comportamento analítico, ele vai atrás, ele vai pesquisar, ele vai experimentar, ele vai tentar entender quais são as razões daquela resposta contraintuitiva. Porque aquilo pode ser uma série de coisas. Pode ser uma restrição que não foi bem representada, pode ser um erro, né, no seu algoritmo, na sua ferramenta, pode ser má qualidade de dados, mas pode ser uma oportunidade, né, que não é vista a olho nu. Mas é um desafio, tá? Tanto capacitar, quanto encontrar pessoas, né, que tenham esse perfil, essa cultura de comportamento analítico. Excelente, Luciano. Obrigado.
aqui. Você está no mudo, Obrigada, Isabel. Rodrigo. Acabei de pegar aqui. Obrigada, Rodrigo, pela presença. Obrigada, Luciano, pela resposta. Acho que ficou um bom desfecho aí, dá entendimento, né, de quais os cuidados, que isso é importante, né? Mas é interessante que, assim, tudo que foi visto aí por vocês, né, assim, acho que nossos espectadores, você vê que são jornadas diferentes, benchmarks diferentes, mas que acho que são bons motivadores aí para quem não está no Analytics entrar e, obviamente, entender esses ciclos e trocar realmente essas experiências com outros, né, executivos da área de supply chain. Isso é bastante rico. E aproveitando, antes de finalizar, eu queria agradecer a presença de todos. Nós temos uma pesquisa, né, que a Unisoma está disponibilizando, que inclusive está aí na página de transmissão, um link, onde você pode, é um botão vermelho aí falando sobre, avaliando a maturidade de vocês. Essa é uma pesquisa que vocês respondendo, a Unisoma vai conseguir compilar essas informações e vocês vão ter, então, uma análise de qual estágio que vocês estão em termos de maturidade no Analytics, né? Depois a Unisoma vai voltar isso para vocês e também vai ter uma ideia do panorama geral do mercado, de como que está, então, essas jornadas das empresas no Brasil, né? Então, eu queria agradecê-los, acho que fica muito claro para a gente o benefício, a venda certa, e uma das coisas que eu sempre ouço, há 20 anos que a gente faz eventos, aí quase 21 agora em outubro, um dos pontos assim, extremamente importante, que sempre foi uma discussão dentro de supply chain, e sempre foi um problema, ou na realidade um desafio a ser enfrentado, que é a demanda e a integração entre áreas. Eu acho que o Analytics ajuda bastante, isso dá um bom suporte para essa resolução desse grande desafio que existe. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença, respondam aí, então, a esse questionamento, aproveitem ao final dessa nossa webinar e façam e tenham essa informação desse entendimento. Pessoal, muito obrigada, eu queria agradecer, então, primeiramente ao Carlos, obrigada pela presença, Felipe, muito obrigada por estar aqui conosco, Flávio também, a contribuição de vocês é extremamente rica, vamos ver se vamos ter outras discussões aí em outros momentos, talvez espero em breve nos presenciais, e Luciano, muito obrigada pelo suporte aí, desse técnico aí, dando esse entendimento um pouco melhor, tá? Muito obrigada a todos que estão aí conosco. Até mais. Vamos nos ver. Obrigado, até mais. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom.